Parece que o chão está abrindo debaixo dos pés de Flávio Bolsonaro. E a cada nova revelação, a pressão aumenta. A versão oficial fica mais difícil de sustentar sem novas explicações e uma pergunta começa a crescer nos bastidores. Até onde vai essa relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro? Porque o que parecia, no começo, apenas uma cobrança em áudios, agora começa a se transformar em algo muito maior. Não estamos falando mais só de mensagens, de valores milionários ou de uma negociação envolvendo o filme sobre Jair Bolsonaro. Agora, a crise entrou em outra fase. Uma fase mais sensível, mais desconfortável e politicamente muito mais perigosa. O senador Flávio Bolsonaro acaba de admitir algo que pode mudar a forma como esse caso é visto daqui para frente. Ele confirmou que se encontrou pessoalmente com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. E até aqui alguém poderia dizer, mas qual é o problema de uma reunião? O problema está no momento em que esse encontro aconteceu. Segundo a Agência Brasil, essa reunião ocorreu depois que Vorcaro já havia sido preso pela primeira vez em novembro de 2025, dentro da Operação Compliance Zero. Ou seja, não era um encontro em uma fase qualquer. Não era uma conversa anterior ao estouro do caso. Não era uma aproximação feita quando tudo ainda parecia normal. Era um encontro com um banqueiro que já tinha passado 10 dias detido e que naquele momento já usava a tornozeleira eletrônica por decisão judicial. Essa imagem, politicamente, pesa demais. Imagine a cena. Daniel Vorcaro, recém-saído da prisão, monitorado pela justiça, em meio a uma investigação financeira de grande impacto e Flávio Bolsonaro frente a frente com ele. Esse é o ponto que faz essa história sair do campo da simples explicação e entrar no terreno da crise de confiança. A justificativa apresentada por Flávio é que o encontro serviu para encerrar a participação de Vorcaro no projeto do filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, a ideia era botar um ponto final na história. Em outras palavras, Flávio tenta enquadrar a reunião como um movimento para finalizar uma relação ligada apenas ao projeto do filme, nada além disso. Mas é exatamente aí que nasce a pergunta que incomoda. Se era apenas para encerrar uma participação, por que esse encontro precisou acontecer pessoalmente depois da prisão? Por que com Vorcaro já usando tornozeleira eletrônica? Por que só agora essa admissão vem à tona, quando a crise já estava crescendo por causa dos áudios, das cobranças e dos valores milionários? A Reuters também registrou a versão de Flávio. Segundo o senador, sua relação com Vorcaro se limitava ao financiamento do filme e não teria havido nenhum tipo de favor em troca. Ele também afirmou que, se soubesse da gravidade das suspeitas contra o Banco Master, teria procurado outro investidor mais cedo. Essa é a defesa. Essa é a explicação apresentada. Mas o problema político não desaparece apenas com uma justificativa, porque a admissão do encontro presencial muda a percepção do caso. Antes, a narrativa podia ficar concentrada nos áudios, nas cobranças e na tentativa de explicar a relação como algo puramente comercial. Agora, existe um novo elemento, um encontro direto, presencial, ocorrido após um marco grave da investigação envolvendo Vorcaro. E quando um pré-candidato, um senador, um nome de peso dentro do PL, admite que se encontrou com um banqueiro recém-saído da prisão, o caso deixa de ser apenas uma crise de comunicação. Ele passa a ser uma crise de imagem, de estratégia e de confiança dentro do próprio campo político. A situação fica ainda mais delicada porque essa admissão veio depois de uma reunião de Flávio com dirigentes e parlamentares do PL na sede do partido em Brasília. Isso mostra que o assunto já não está sendo tratado apenas como uma polêmica externa, alimentada pela imprensa ou pelos adversários. O caso chegou ao centro da articulação política, chegou ao partido, chegou ao grupo que precisa medir o risco dessa crise para o futuro eleitoral de Flávio Bolsonaro. E é aqui que a situação se aprofunda. Porque até então, Flávio podia tentar apresentar tudo como uma negociação de investimento para uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Mas com a confirmação do encontro pós-prisão, a pergunta se torna outra. A relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro era realmente limitada ao filme ou havia uma proximidade maior do que a versão inicial sugeria? A admissão do encontro prova irregularidade, por si só. Esse ponto precisa ficar claro.
mas politicamente ela abre uma fissura enorme, porque mostra que o contato não ficou restrito aos áudios, não ficou restrito a uma cobrança distante, não ficou restrito a uma negociação remota. Houve um encontro presencial, no momento em que Vorkaro já estava sob restrições judiciais. E quando uma crise ganha esse tipo de detalhe, a blindagem começa a rachar. O que antes parecia uma explicação controlada, agora exige novas respostas. O que antes podia ser tratado como um problema pontual, passa a envolver uma sequência. Áudios revelados, dinheiro milionário ligado ao filme, banco master, prisão de Vorkaro, tornozeleira eletrônica, reunião presencial e pressão interna do PL. Essa sequência é pesada, e para Flávio Bolsonaro, o perigo não está apenas no que já foi revelado. O perigo está no que essa admissão pode puxar daqui para frente. Porque toda crise política tem um momento em que a pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser o que ainda não foi contado. E esse pode ser exatamente o ponto de inflexão desse caso. Se a versão de Flávio é que tudo era apenas sobre o filme, ele agora precisa convencer não só a imprensa, mas também aliados, eleitores e o próprio partido de que esse encontro pós-prisão foi apenas uma tentativa de encerrar a participação de Vorkaro. Mas quanto mais detalhes aparecem, mais difícil fica manter essa história dentro de uma explicação simples. A crise agora já não gira apenas em torno de uma cobrança, ela gira em torno de proximidade, timing, percepção pública e risco político. E a grande pergunta continua aberta. O que realmente aconteceu naquela reunião entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro depois da prisão? Porque se era apenas o fim de uma negociação, por que esse detalhe pesa tanto? E se não era apenas isso, quais serão os próximos capítulos dessa história? O que você acha que realmente aconteceu nessa reunião? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas acompanhem o que está sendo revelado.